Aí, assim ficou bom. Sim? Aí, ficou bom, ficou ótimo. Bom dia, Simone. Bom dia. Depois de tantas tentativas, a gente conseguiu. Agora Aleluia. consegue. Simone é contadora, né, Simone? Sim, Contadora. contadora. Nos conhecemos no Mulheres em Sinergia, né? Foi. Já tem um tempinho bom isso. Simone também já fez palestra pra gente lá no Mulheres em Sinergia, né? Sobre o MEI. É sobre o MEI, sobre também as novas leis, né, de contratação, você e a Mariana. Mariana, isso. Foi bom quando teve as novas regras, né, trabalhistas, as novas Foi. formas de contratação, foi bem legal. Aprendi bastante aquele dia, viu? Ah, que bom. É. E hoje, com a Simone, o pessoal está chegando aí, nós vamos fazer, né, a série de lives de histórias de superação, né, de barreiras, histórias de mulheres incríveis. Tá saindo um som aí, Simone. Tá dando um erro. Tá dando eco? Tá, Melhorou? melhorou, melhorou. A série de lives, né, com nós, na semana passada a gente conversou com a Ana Maracujá, a Ana Carla, foi emocionante a live, a história que ela teve, que contou pra gente. Então, e hoje é com a Simone. E Mulheres em Sinergia, para quem não conhece ainda, é um projeto que já tem 6 anos, né? Vamos completar 6 anos agora em junho, trabalhando o empreendedorismo feminino, incentivando. E o Mulheres em Sinergia, ele é baseado em 3 pilares, que é a capacitação, que a gente tem os nossos encontros, que esse mês agora vai ter, viu? Já vou avisar aí, vai ter dia 27 de maio. É toda a última quarta-feira do mês, onde a gente traz temas relevantes para o nosso mundo empresarial, né? Para a gente aprender cada vez mais e desenvolver. O outro pilar é a conexão, que é uma ajudar a outra, criar parcerias, amizades, né? Negócios, né, Simone? Com certeza. Negócios entre nós. A Simone é contadora da minha empresa também. E agora estamos abrindo outra, né, Simone? Isso. Vamos pra frente. Estamos indo para frente. E a inspiração, que é o outro pilar do Mulheres em Sinergia, que é o que a gente está fazendo hoje, que é com as histórias de outras, né, mulheres, histórias de vida. A gente aprende, a gente se inspira e essas experiências nos agregam muito. Então é isso que a Simone vai passar para a gente, essa experiência de vida. Então fala para nós um pouquinho sobre você, qual que é a sua profissão, quem que é a Simone? Bom, a Simone é uma pessoa comum, né? Mas que sempre teve, assim, muito sonho profissional na vida. Eu comecei a trabalhar, assim, aos 11 anos, né? Eu sempre quis ter o meu dinheiro, mesmo criança, eu já pensava nisso. Então, assim, eu morava em Florestal, né? Que eu sou de lá, e tudo que aparecia eu queria fazer. Tudo eu queria aprender. Falasse que ia dar um dinheiro, eu queria aprender. Aí, aí eu comecei. Desde pequena já tinha noção disso. Pequena. Legal. Aí comecei a aprender a fazer crochê, tricô, tudo que precisa naqueles projetos do governo, eu estava dentro. Ah, que legal. Não Então, perdi a desde que oportunidade, né? Aproveitava todas as oportunidades, né? todos eram. Isso Até que aí. apareceu um tapete arraiolo, né? E eu ia lá e olhava o pessoal, eu estava com uns 12 anos ainda nessa época, e eu vi o pessoal fazendo aqueles tapetes enormes, achava muito bonito. Mas Uhum, ficava observando o tempo que elas gastavam para encher um tapete. E pensava uhum. assim, não, esse trem não vai dar dinheiro. Demora muito. Então eu cheguei lá e falei com o dono assim, aqui, eu sei que eu sou novinha, mas eu queria aprender a desenhar. Em quanto tempo eu desenho um tapete desse?
Ele me disse, se você for esperta com 15 dias, o tapete era 4,5 metros. Nossa, meu Deus. Falei, então eu quero aprender. Ele falou, então você tem que vir aqui todo dia cedinho, a única hora que eu tenho para ensinar. Falei, pode deixar. E fui. Uma semana eu aprendi tapete raiola, aprendi a desenhar o tapete. Ele Né? falou que era Ganhei 15 dias, você aprendeu em uma semana. uma Ah, semana. danada. Ganhei muito dinheiro com esses tapetes. Olha, Né? E só que você não tinha noção de como organizar, né? A vida financeira muito novinha, né? Acabava aham. dando tudo presente pro namorado. Como é que é? Acabava com o dinheiro dando presente pro namorado. Ah, dando presente pro namorado. Ai, ai, ai. Namorada boa essa, hein? Mas sim, comecei dessa forma. Depois, quando eu fui aos 15 anos, eu engravidei e tive meu primeiro filho, que é o Luiz Ricardo, hoje está com 32 anos, Uhum. né? Um homem muito bacana hoje, graças a Deus. Só que com muita responsabilidade, né? Eu tinha 15 anos, quando eu fiz 16, ele nasceu em agosto e eu fiz 16 em março. Uhum. Não deixava nada para minha mãe e continuei fazendo tapete, né? Uhum. Quando foi, ele fez 1 ano e 2 meses, eu engravidei de gêmeos De gêmeos, depois de 1 ano e 2 meses de idade dele? dele. Nossa! Eu estava com Isso. 17 anos. Você estava com 17 anos? 17. Nossa, e como que foi receber Ah, assim? foi tipo assim, eu estava com 4 meses, a barriga imensa, né? Eu na época eu Você pesava descobriu quando você 45 estava com quilos. 4 meses de Porque gravidez? eu pesava 45 quilos só. Então eu era Você muito é uma magrinha. magrinha. Nossa. E, então, assim, a barriga foi crescendo demais. Aí eu fui ao médico, não, assim, eu fui ao médico, mas eu falei isso com ele, né? Eu Uhum. fazia acompanhamento e com 4 meses a gente fez ultrassom e ele viu que era gêmeos. Ai, meu Deus, que surpresa! Não, que sustinho! Hã? Que sustinho! Que sustinho, sustinho, né? Imagina o tamanho de susto. Mas Meu graças a Deus. Deus, na época, eu morava perto da minha mãe. Uhum. E minha mãe era uma pessoa muito boa para mim, me ajudou muito. Meu marido também, na época, era um homem muito bom, me ajudou muito com meus meninos. Ele trabalhava na padaria à noite e durante o dia ele me ajudava muito, né? Porque aos Uhum. 7 meses de gravidez, Deus, nem banho mais eu dava conta de tomar. Imagino, você tão magrinha, miudinha e com né, aquele peso na barriga, era complicado mesmo. Era, mas graças a Deus foi muito tranquilo. Eles nasceram de 7 meses, mas graças a Deus com saúde, né? Uhum. Aí, logo em seguida, ele me propôs a gente mudar para de Minas. Ele falou: Você tem coragem? Você está muito novinha e vai longe da sua família toda? Eu falei: Tenho. Minha família é você e os meninos. Então eu tenho. Olha, você é determinada, hein? Desde pequenininha já determinada de É, opinião, arriscar, né? gostava muito. Aí a gente acabou para de Minas, né? E começou a nossa vida aqui. Mas muito complicado, porque os meninos adoeciam muito. Era época de Covid, né? Ainda não tinha uma nebulização, era época de injeção. Então eu sofri muito vendo meus meninos adoecerem. Aí eu não Ah, estava acostumada com a terra, diferente da de lá de Florestal, né? uhum. Mas graças a Deus nós vencemos, né? Tá bom. Muito bom, isso que é o mais importante. Mas é importante. Mas assim, E, sempre eu ficava assim na minha vida, eu falava assim, parece que tá faltando alguma coisa, porque eu gostava de estudar. Eu era uma boa uhum, aluna, sempre gostei de uhum. estudar. Nessa época você E parou tudo, né? parei tudo, eu estava na 7ª série Sétima do série? ensino. Eu estava Parou na de estudar sétima na série sétima. do ensino fundamental. Fundamental. Uhum. Isso. Então, assim, eu ficava com aquela vontade de voltar, mas eu não sabia quer dizer que não podia, porque era 3 filhos e eu só ele trabalhava, eu fazia com que ele ajudar e a gente não tinha nem a casa. Então eu Nossa. falei, eu vou voltar a fazer o arraiolo, que eu consigo ajudar ele a comprar essa casa. Uhum. Aí mesmo com os pequenos, eu consegui ajudar ele a comprar essa casa.
E fui assim, vivendo com ele, ele foi melhorando na profissão, graças a Deus, foi dando conta de manter, então eu fui ficando mais tranquila também, né? E passaram os 17 anos. Uhum. Não, aí não, porque pouco antes disso, quando meus meninos já estavam com 4 anos e 5 anos, o Luiz Ricardo era o mais velho, eu engravidei do Eric. Ah, teve mais um. Assim, foi mais um, assim, foi esperado com muito amor mesmo. Assim, foi Uhum. inesperado, mas esperado com muito amor, Já sabe? estava mais tranquila, Mais tranquila, mais experiente, né? mais experiente. Uhum. Depois eu pensei, agora eu quero ligar, eu não quero ter mais filhos. Mas eu tava com apenas 22 anos nessa época. Estava Então, nova médico ainda, nenhum, muito nova, médico nenhum queria me ligar. né? E então, nenhum. Mas aí encontrei, a opção era o seguinte, eu ouvi falar que se a gente tivesse 5 filhos, eles ligariam a gente. Meu Deus! Não foi assim muito quinto. Foi. Aí eu pensei sobre uma coisa, eu vou arrumar mais um. Aí com 23 anos, consegue me ligar. Nossa! Aí eu peguei, engravidei de propósito. Engravidei de Engravidou de quê? propósito. Engravidei de propósito. Eu De quis engravidar propósito. mesmo. Foi. Nossa! Aí com 23 anos e 5 filhos, ele foi obrigado a querer me ligar. Aí não tem jeito, né? Aí tem. Nossa, Aí vou ele ligar ligou. mais um, mais outro. Mas, como diz meu marido, vai ser festa desse tanto. Ó, bom. Graças a Deus. Aí tive o Vinícius, né, que é o meu caçula hoje. Uhum, Meu caçulinha, muito amado também. uhum, E passou, a gente voltou para o Florestal. Na época, ele montou uma marcenaria para de Minas, que era a líder, com 2 sócios, e ele teve sempre vontade de voltar para o Florestal para a cidade dele montar lá. Ele falou uhum, comigo: você vai comigo? Eu falei: eu estou com você para tudo que você fizer. uhum, Pode ir que eu vou. E fui uhum. com ele. Lá a gente ficou 2 anos, e aí eu vi a oportunidade de voltar a estudar nessa época. Porque Entendi. Florestal estava tendo aquele projeto. Não lembro o nome dele, era de 6 meses. Não é o mesmo nome que tem aqui em Pará de Minas. Na época era projeto mesmo. E Uhum, eu pensei assim, aqui eu estou perto da minha mãe e ele também está por aqui, eu vou voltar a estudar. Aí voltei a estudar, né? Iniciei na 7ª série novamente e ficamos lá 2 anos. Então eu consegui concluir o ensino fundamental em uhum, Florestal. Aí nós voltamos para de Minas novamente, né? Ele veio trabalhar, mas até porque já de carteira assinada. E eu fui morar no São Cristóvão, perto do colégio, ali perto uhum. do frigorífico. Eu falei, estava tendo o ensino médio do projeto. Hum. Aí Ah, foi? continuei. É, Ah, foi, Simone? Não desiste nunca, né, Simone? não, de jeito nenhum. Aí consegui, concluí o ensino médio, comecei lá, depois concluí no Nossa das Graças, né? Eu mudei para o Providência de novo e mudei de escola. Mas consegui concluir o ensino médio. Uhum. Bom, aí eu pensei, eu concluí, mas eu não posso fazer faculdade porque eu não tenho uma casa. Porque né, que nós vendemos a casa do Falibec para ajudar ele a montar a marcenaria em Florestal. Tá. Então agora vamos lutar de novo comprar outra casa. Outra casa. É a É vida, outra né? A gente, nossa vida é feita de lutas, né, Simone? Mas é Não assim tem que é jeito. bom, né? É assim Tem que é bom, vida. a gente dá mais valor também, Verdade. né? Foi. Aí nós viemos para cá, ele montou outra marcenaria, que foi aqui no São Francisco, ali perto da escolinha. E eu lutei muito com ele nessa época, os meninos também, eles já estavam com 11, 12, 13 anos. Então nós nos juntamos lá, trabalhávamos até 3 horas da manhã, sabe? Uhum. Mas nós conseguimos comprar outra casa. Lote e construir a casa. Que é a casa que nós Oh, temos hoje com Providência. nossa, A que gente, bom, que bênção. ninguém recebia nada, todo mundo trabalhava em prol de construir a casa. Todo mundo ajudou a construir. Ninguém tinha Bacana. salário. Seus meninos ajudaram vocês também? Tanto trabalhando na marcenaria, tanto ajudando na casa. Nossa, que Era, bacana.
Isso é Assim, bom, né? então, Os meninos também de pequeno já aprenderam, né? A tem contribuir, a colaborar, valor dar valor, e né? No esforço, foi. né? Tudo tem esforço e isso vale a pena. Cuidado, Que foi. bom, Simone, que bom. Mas aí, infelizmente, a marcenaria não deu muito certo nessa época. Uhum, Como é que eu pude estar ele e acabou que ele teve incentivei ele a voltar a trabalhar fechado com o antigo patrão que era na Progresso, até era tio dele, primo dele. E a nossa uhum, vida voltou a ficar em ordem, graças a Deus. uhum, Só que, assim, os meninos foram ficando adolescentes e o mundo de hoje meio complicado, né? uhum, E uhum. ele consegue acompanhar eles em tudo, É. né? Aí começou os probleminhas. A gente teve alguns probleminhas com os meninos, mas graças a Deus recuperamos também. Mas quando foi em 2016, eu mudei para minha casa em 2005. Quando foi em Uhum. 2016, 2016 não. Durante esse período eu fui notando que o Luiz foi ficando um pouco assim, com uns probleminhas psicológicos. Uhum. Mas não aceitavam ajuda, Não né? aceitável, né? Não Dificuldade aceitava ajuda. que o homem E, tem muitas vezes, né? De querer sim, suportar tudo sozinho. E deve ser exato. muito difícil, né, Simone? Igual você vê que está acontecendo, tentar ajudar e não conseguir chegar perto. Não conseguia, por mais que eu conversasse, não resolvia, não procurava ajuda. E eu fiz, eu posso dizer que quase que o impossível, né? Uhum. Mas, infelizmente, chegou um dia, ele acabou cometendo suicídio, como todo mundo sabe, Suicídio? né? É. Foi na Cafeteria Progresso, Ah, tá. né? Uhum. Uhum. Mas A gente essa sabe. época, isso, mas só que eu pulei um pouquinho. Em 2014, tinha voltado, eu vi a oportunidade de fazer faculdade no Unicor, né? Já Uhum. estava com um ano e meio que eu estava na faculdade nessa época. E ele era muito dependente de mim, emocionalmente, sim. Ele era dependente de Ele era você um, emocionalmente. emocionalmente. Ele era um ótimo marido, sabe? Aham. Muito bom Aham. mesmo. Mas emocionalmente ele era muito dependente. Entendi. E eu era um ano e meio que eu estava fazendo faculdade e com muita dificuldade, porque eu já trabalhava na contabilidade, que hoje eu sou sócia, né? Uhum. E então eu tinha que trabalhar, ia para casa, fazer janta, tirar marmita, ainda pegar a van para ir para a faculdade. Isso em prazo assim, de uma hora, Aham. Então né? ficava pouco tempo em casa. Porque ficava muito pouco tempo em casa, né? Uhum. E com um ano e meio que eu estava fazendo faculdade já, aconteceu isso. E foi um baque muito grande, porque meus meninos eram muito apaixonados por ele. E Nossa. ele pelos meninos, sabe? Uhum. Então, assim, na época foi muito difícil porque eu tinha que me manter de pé, porque se eu baqueasse, os meninos baqueavam também. Eles se Nossa. espelhavam muito em mim. Eles ficavam me Entendi. olhando, ficavam me olhando o tempo todo, sabe? Nossa. Então, assim, eu Uhum. tive que engolir o sofrimento para ajudar os meninos a superar essa situação. Porque é uma situação assim que eles não podiam nem lembrar direito do pai, sem lembrar daquela cena horrível, né? Ah, tá. Mas eles não chegaram a ver nada, não, né, Simone? Não, eu não deixei. Não deixou. Eu não quis ver e não deixei eles verem. A gente, Entendi. graças a Deus, com a Entendi. ajuda do pessoal da mercenaria e do pastor da igreja que eu frequentava, a gente conseguiu evitar isso. Eles não ter aquela imagem horrível, né, da situação, Isso. Uhum. né? Graças a Deus, assim, com muito custo, a gente superou e só o meu filho mais velho, Luiz Ricardo, ficou muito sofrido. Era uma tristeza muito grande dentro dele que eu via e aquilo assim já estava me martirizando de ver o sofrimento nele, sabe? Os meninos que eu consegui sanar. E nessa época, o que eu pedi muito a Deus que desse ele uma outra alegria, que suprisse aquela tristeza. Ele precisava de Aham. uma alegria maior do que aquela tristeza dele, para ele não ficar daquela maneira. Ele já não ia mais lá em casa, eu acho que ele não conseguia ir mais na casa onde ele sempre viu o pai. E graças a Deus, a minha nora já tinha uns 4 anos que ela estava tentando engravidar e sofrendo também, que todo mês não estava grávida. Eu pedi a Hum. Deus nunca abençoasse os dois para alegrar um e o outro, né? E Entendi. Deus, Uhum. aí Deus, Mandou. graças a Deus,
nasceu o Heitor. Ah, que gracinha. Trouxe Ai, deu o alegria para Heitor. você. Nossa, e deu o Heitor e veio aquela. Não, mas deixa eu contar um pouquinho antes disso. Isso foi em 2016 que ele faleceu, né? O Eric teve um período de adolescência muito difícil na vida, teve umas companhias erradas, mas sempre se continuou aquele menino bom. Uhum. Quando foi em 2015, ele conseguiu sair daquela vida errada, né? Pagou tudo Uhum. que devia e encontrou uma pessoa maravilhosa. Primeiro como amiga, depois que virou namorada. E quando foi em Uhum. 2018, eles se casaram em janeiro. Em janeiro. E, Esse é o em seu mais janeiro. novo? Era o seu mais novo? Não, é o penúltimo. Penúltimo. Uhum. Penúltimo. Ele é mais novo que o Vinícius, ele é mais velho que o Vinícius. Ah, tá. Uhum. Aí ele aconteceu que a Fran engravidou, né? E a gente, assim, foi um milagre, porque a gente achou que ele nem teria filho. Porque ele foi Hum, casado há 5 anos com outra menina e não teve filhos. entendi. E aí ela engravidou e ele naquela felicidade toda, mas infelizmente aconteceu o pior, né? Ele fez 25 anos em janeiro. Quando foi em fevereiro, ele morreu, Outra, né? outra perda, Simone. Outra perda. Nosso Essa seu foi marido e pior. depois seu filho. Nossa. Para ele, essa foi pior. Meu Essa foi Deus. bem. Essa foi difícil demais, até hoje. Imagino. Foi em É, 2018, então. Foi recente agora. foi recente agora, 2018. Mas um pouco assim do meu ano de vida se deve a ele, sabe? Hum, Porque ele também era assim. Nós sentávamos na cozinha, ele gostava muito de cozinhar, cozinhava muito bem uhum, mesmo. E a gente sentava muito e a gente conversava sobre a vida, sobre ir para frente, sobre deixar a tristeza para trás e seguir em frente. E ele sempre conseguia sair de situações difíceis e ir para frente, até encontrar o caminho dele, né? Tanto com Deus, tanto com a família. Ele era um menino assim, ele nunca gostou de ser solteiro. Ele falava assim, mãe, eu não gosto de ser solteiro, eu gosto de ser casado. Ele falava desse jeito. gracinha. Eu achava muito bonitinho, Difícil sabe? hoje em dia, né? Era. Muitos Ele tempos. passava, arrumava namorados assim com filhos, sabe? E ele Aham. cuidava do menino como um pai, de verdade. Gracinha. Que gracinha. Então eu achava muito lindo aquilo nele. Então, Aham. para mim foi assim, muito difícil, mas ele me ajudou também a superar a própria morte dele, sabe? Uhum. E aí depois, quando assim, a gente conseguiu superar, eu ajudei os meninos a superar também. Foi até que eu não pude sofrer tanto, porque os meninos também sofreram demais com a morte dele, porque ele era muito amigo de todos. Uhum. Mas Comovia. como que vocês conseguiram superar tanta perda assim, Simone? Em que é que você baseia Ana, essa eu confio superação? muito em Deus. Eu confio muito em Deus. Eu sempre busquei muito força em Deus, sabe? Uhum. Eu falava com Deus para me dar sabedoria e discernimento, para mim entender o que era da vontade dele. E para mim não Uhum. julgar o que era da vontade dele e ver o melhor, e ver que aquilo na época pode ter sido melhor para ele. Não que ele Uhum. merecesse o que aconteceu, mas que era melhor para ele. Uhum. Então, Entendi. assim, ajudou, né? E também deixou a Maria, né? A Maria, Deixou a além do... Maria, Maria Eduarda, que é a filhinha dele, que é a cara dele, né? Então, assim, eu comecei a ajudar a Fran a cuidar dela, cuido dela, ajudo a cuidar até hoje, né? Uhum. Me ajudou muito, porque eu via ele na Maria, né? E era Uhum. igual ele, o jeito dele, aquela bondade, aquela calma, aquela tranquilidade toda dele. Então, eu Então, vejo ela assim, eu vejo ele, sabe? Deus o é anjo muito dele forte. tá aqui, né, Ela junto, né? ficou um pedacinho dele com a gente, Um né? pedacinho, é. Né? Aí depois, aí nessa época eu pensei comigo assim, ele me ajudou muito eu falei, Eric, eu quero montar o escritório antes dele falecer. Ele me Uhum. ajudou a fazer todos os móveis, porque também ele era um ótimo marceneiro. Ah, puxou o pai. Olha, tudo que ele falava assim, eu vou fazer, ele fazia com maestria.
Que tudo. legal. Puxou o pai e você, né? Porque você também tem essa característica desde pequenininha lá na história que você contou pra gente. Aprende É, tudo muito rápido. E não tem, é, né? Não tem preguiça, né? Não tem. não, não, Quero aprender, eu não vou me pode. dedicar, ser determinada. Legal. Se é para fazer, vamos fazer direitinho. Isso. Aí eu na época, eu pensei comigo, eu não quero mais ser funcionária, não. Eu vou montar um escritório. Eu estava no sétimo período da Da contabilidade contabilidade. e na época eu podia fazer a prova, né? Nessa época, no último ano da faculdade, eu podia fazer a Aham. prova. Aí eu perdi a oportunidade, né? Do Aí CRC, né? fiquei É. estudando 4 anos, Uhum. 4 meses, sem sair para nada, sem gastar com nada, sem sair para nada, dia e noite estudando, com fone no ouvido em casa, final de semana. E eu falei, eu vou passar de primeira. Aí Uhum. consegui. Em março fiz a prova e consegui 80% da prova, né? Olha, que E tudo, é hein? 50, né? E uma prova assim que de 100%, 24% no máximo consegue passar. Nossa, Então, então é muito difícil. ela é muito difícil. É, Eu me senti muito e o bem. CRC, para quem não sabe, ele é o que dá habilitação para a pessoa poder fazer as escrituras, né? Ser contador, né? É, ter a profissão de contador. Assinar, Sem ele, a sim. pessoa não tem autorização para assinar documentos, não é isso? É o conselho, né? O conselho da contabilidade. Conselho. Isso. Aí eu estava na época ainda com o meu sócio, trabalhando de funcionário dele na época, e eu lembro que eu falei, Luciano, eu quero montar um escritório. Você me ajuda? Graças a Deus a gente teve muita uma relação de amizade, não só de funcionário. E ele disse, não, quando você for montar, eu vou te ajudar sim. E ele me ajudou a fazer curso do que eu ia gastar, e eu assim, me ajudou. E eu consegui. Aí fui à procura de sócios, né? Nem Uhum. sempre é fácil. É, Eu falo assim que a contabilidade não pode trabalhar sozinha, é muito complicado, é muita é. responsabilidade, você tem uma pessoa para dividir. Até mesmo para trocar ideia, né? Tem muitas interpretações de Exato. leis, Sim, e é muito serviço, gente. Também já trabalhei em serviço. contabilidade Isso. e nossa, quase que você trabalha 24 horas É porque quando você não está trabalhando, vocês têm que estar estudando, estudando. não é? Porque é muita informação. Nossa, é É. complicado. E aí, nessa época, eu consegui arrumar 2 meninas, sabe? Mas não deu muito certo. Mas eu Uhum. pensei, aí eu pensei na época, o Flávio, né? Que é O o Flávio, amigo, meu eu falei assim, amigo, não, foi meu sócio também, o Flávio. foi Nossa, também. energia, consultoria, trabalhei na contabilidade junto com eles, né? Que a gente teve a contabilidade juntos. Flávio, Foi. não, uma pessoa maravilhosa, inteligente. Uhum. Ele falou assim, Tony, enquanto você que precisar, eu te apoio, até você conseguir a carteirinha, eu te ajudo, mas você já ouviu falar em Mulheres Sinergia? Eu falei, claro, não. Procura a Ana. Ele falou desse jeito, procura a Aham. Ana. Lá vai te ajudar nesse momento que você tem nesse ano, né? É uma reunião muito bacana, acontece tal lugar. Comecei Uhum. bem, aí só que passou um tempo, há muita coisa na cabeça, não dei muita importância por causa disso, né? Uhum. Mas Uhum. depois eu encontrei a Mariana, que é a minha sócia hoje. A Mariana me procurou, eu já tinha, assim, uma época que eu conheci o Fernando, noivo dela, eu já queria que ela fosse minha sócia, mas na época ela ainda assim, não estava com essa vontade ainda de ter o escritório. Ela me Uhum. procurou e me propôs ficar comigo. Falei, Mariana, eu vou querer. E falei com ela também de Mulher Sinergia, que o Flávio tinha falado. O que você acha? Ela falou assim, vamos participar? Falei, vamos. Foi, eu Aí nós lembro. fomos naquela primeira reunião e eu Uhum. achei maravilhosa, porque eu vi aquelas mulheres e contando testemunho, né, Ana? O seu. Uhum. E eu pensei, nossa, gente, vim para o lugar certo. Porque no primeiro ano, você sustenta a sua empresa, né? Uhum. E se você deixar, você desanima, né? É. Até as pessoas te conhecerem, conhecer seu trabalho, né? É. A atividade e tudo seu profissional. E eu vi as mulheres falando sobre os negócios dela, que elas passaram.
Eu pensei, não, gente, então é assim mesmo. Eu vou me manter aqui firme, é assim mesmo. Ajudou muito, Luana. É um inspirar, Ajudou né? muito. A gente vê que não acontece só com a gente, né? Porque quando a Isso. gente está no início, você pensa que está fazendo tudo errado, que nada que você está fazendo está certo, porque os resultados, eles demoram um pouco para poder, né, acontecer. E Verdade. se não tiver esse apoio, é realmente que nem você falou, você cai, você, né, dá uma baqueada lá. E Menino. o Mulheres em Sinergia, como era todo mês, na hora que você Isso. soube que ele começava a riar, como dizem, né? Tava lá, Aí tava lá, injeção. aí você respirava, como é no final do mês, você já começava o mês engrenada, Então, né? assim, foi muito maravilhoso mesmo para mim, sabe, o grupo. Foi muito maravilhoso. Agradeço muito a todas, viu? Porque cada testemunho que dava me ajudou bastante naquele meu início, É tá? verdade. Uhum. Aí, quando já tinha assim, um ano que eu estava na contabilidade, começando a engatinhar, graças a Deus, aí o Luciano, que era meu antigo patrão, eu lembro quando eu estava com 4 meses que eu estava lá na contabilidade dele, né? Eu fiz estágio durante 2 meses, com 4 meses me ofereceu o emprego e falou comigo um dia assim, falei, Simone, se um dia eu desfizer a minha sociedade, você fica sendo minha sócia? Isso tinha 4 meses que eu estava com ele. Eu falei, Uhum. fico. A gente tinha assim, um entrosamento muito bom para trabalhar. Eu Uhum. falei, fico sim. Aí ele veio e me propôs. Falou, Simone, eu resolvi isso para a sociedade. Você quer juntar as contabilidades? Eu falei, eu quero, né? Porque quando eu montei, eu até, na época, ele veio e me ajudou muito no fiscal, me ensinou, porque ele é muito bom no fiscal. Então, ele Uhum. me ensinou muito, sabe? Eu devo muito, assim, ao que ele me ensinou. E, então, assim, aí nós entramos, Mariana e eu com ele, mudamos o nome, né? Que na época era Consert e Isso. Rum, Uhum. Contabilidade. Contabilidade. Nós Uhum. nos unimos e ficou Êxitos Contabilidade, Isso. né? Que hoje a gente está na Rua Paraná, né? E a gente está nessa luta até hoje. Mas, como a Simone não para, Não para. Meu Deus do céu, essa mulher não para, não. aí Meu Deus. teve um dia que um rapaz veio aqui me oferecer uma parceria com um certificado digital. Eu me lembro no dia, eu estava muito apertada de serviço. Eu falei, só que eu não gosto, eu não deixo de atender as pessoas assim mesmo. Eu cheguei Uhum. lá fora, falei com ele, hoje eu estou muito apertada de serviço. Ele falou assim, mas é só um minutinho. Eu falei, uma coisa, se é só um minutinho, eu vou te atender sim. Só que quando ele começou a falar, né? Aí a cabeça começou a Já funcionar. borbulhou, né? Eu Empreendedora desse jeito. gostei muito da situação. Aí eu falei com ele, olha, no momento, eu sei que o Luciano não vai poder fazer isso agora, mas não está descartada a ideia. Vou ficar com o seu contato e assim que der, eu entro em contato. E acabou que Uhum. deu 2, 3 meses, teve a oportunidade, a gente voltou a conversar, que é o pessoal da Avante, né? Uhum. Certificado formiga, Uhum. e acabou montando essa parceria, né? E ficamos montando a Avante, né? Que hoje a Uhum. gente faz certificado tanto dos nossos clientes, como a gente está atendendo as outras contabilidades também, porque, graças a Deus, a gente, além de responsabilidade, a gente tem ética, né? Uhum. Então, a Avante é uma, a contabilidade é outra. Então, a Uhum. gente, a gente tem muita amizade com outros contadores. Eu, graças a Deus, consegui quebrar essa coisa como é que eu falo, de concorrência. Porque a gente É. não é concorrente, a gente é Uhum. parceiro, O parceiro. não é? Uhum. A É habilidade isso que aí. ajuda o outro, não é? Um A ajuda o dificuldade que a gente outro. tem, o outro tira. Então, eu consegui, eu prestei muito serviço para outros contadores, a gente foi fazendo essa amizade. Então, Uhum. hoje, eu faço certificados para qualquer tipo de empresa, com indicação de qualquer contabilidade, com muita ética, não mistura nada, graças a Uhum. Deus, né? Mas, como Simone não para, Não para. É. É danada. né? Não Aí, para. conheci o meu marido hoje, que é o meu marido hoje, o Ronil, que trabalhava de segurança e vigilância, na época ele trabalhava na creche. Mas Uhum. resolveu montar a empresa de vigilância e segurança novamente. E Uhum. ele falou assim, amor,
o pessoal precisa de roupa, precisa dos artigos, e aqui em Pará de Minas não tem para comprar. E está muito difícil. Você não quer trazer para a gente, você está, né, tá com mais condição, traz e você vende para os meninos, porque eles vão prestar um serviço muito grande agora, e precisa, não pode trabalhar sem as roupas. Falei, tá, vou trazer. Nós fomos e eu comprei tudo para o pessoal, eles trabalharam, mas nunca mais parou de procurar. Então, eu falei assim, eu tô aqui, estou até procurando. Aí fui enchendo de mercadoria em casa. Nossa, Deus, tem muita coisa em casa. Pensei, se eu quero uma coisa, eu vou abrir a loja. Que é a Código Q. Né? A Código Q Militar, que é o link que você comprou aí pra gente. Foi. Isso. Aí lá a gente vende os artigos para vigilância, segurança. Agora também vou trazer para agente penitenciário, que agora eu posso entrar com a certificação, né? Com a certificação para poder vender. E a gente está lá na Doutor Gino hoje, né? Do 250 ali, vendendo todo mundo. Assim, onde que é isso? Você falou comigo. Doutor Gino. Em cima do... Em cima do chá de cozinha. Em cima ali da chá de cozinha? Isso, só que entra pela lateral. Pela lateral. Né? Só que o que aconteceu? Montei a loja, né? Tá lá linda, maravilhosa. Veio o coronavírus. Ah, é verdade. A segunda-feira que eu ia abrir, veio o coronavírus. Eu pensei, não vou desanimar. Vou deixar a loja montadinha, vou continuar vendendo pro pessoal que eles estão pedindo, deu aquela quebradinha e tudo, mas não desanimei. Agora, a gente já está aprendendo lá, devagarzinho, né? Como sempre, mas não para. Já iniciando, né? O negócio não pode é desistir, né, Simone? Não pode, E aí, Ana, eu falo muito do meu trabalho, mas eu vou te falar que uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Eu não ligo muito para dinheiro em si na realidade, sabe? Eu ligo para o que o dinheiro pode fazer. Por exemplo, eu vejo o seguinte, se eu tenho uma contabilidade, eu tenho como dar emprego, né? Se eu tenho uma Avante, eu tenho como dar emprego e também eu tenho como ajudar os meus clientes. Eu penso dessa forma. A loja, além de ajudar a empresa do meu marido, que na época, graças a Deus, eu pude ajudar, eu tenho como dar emprego. Eu penso nisso. Então, eu peço muito a Deus por me dar saúde, porque a minha vontade é essa, é que os negócios de todo mundo cresçam para poder dar emprego para as pessoas, porque é igual você fala, Deus é muito bom com a gente, ele deu para a gente essa vontade de crescer, não é crescer financeiramente, mas fazer a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor crescerem juntos, né? Não ver a vida passar. Eu nunca quis ver a vida passar. Eu sempre quis ser útil na vida. Eu queria que eu passasse por essa vida sendo útil de alguma forma. Igual a Daiane, minha nora, ela fala assim, Simone, você coloca uma rodinha nos sonhos da gente. Dá um impulso ainda, né? Vai! Vai! Eu gosto disso, Ana. Eu gosto de participar da vida. Eu acho que eu consigo, graças a Deus, consigo passar pelos traumas com uma certa facilidade, porque eu gosto de participar da vida. Eu vejo que tem coisas que não são naturais na vida e Deus te ajuda a passar por elas. Mas tem coisas que são naturais, sabe? Que você precisa aceitá-las, não tem outra forma. Né? Se você baquear, eu penso uma coisa que eu sempre tive na minha vida. A minha vida não é só minha. A minha vida é minha e de todas as pessoas que vivem ao meu redor. Eu tenho que ter responsabilidade para eu não prejudicar essas pessoas também que estão ao meu redor. Que é família, mãe, né? Então eu pensei que eu precisei dessa forma. Isso que me ajuda muito a ir para frente. A superar, né? Olhar sempre para frente, né? Sempre para frente. É o que a gente fala, deixar um legado, né? Deixar uma história. Que nem você falou, não passar de liso a vida, né? A vida é tão boa, Deus deu esse dom pra gente, deu inteligência, deu habilidades, e a gente tem que colocar ela a favor da sociedade,
né? Sim. Das pessoas que a gente convive. Eu também tenho muito desse pensamento. As coisas que eu faço também são bem voltadas para isso Sim. também. Bem, Assim, é o que traz uma sensação de que você está fazendo o que Deus isso. te pediu, né? O que Ele te Perfeito. trouxe aqui. Porque quando a Agora gente eu não está tenho fazendo, quando a gente não está fazendo isso, a gente sente pelo menos eu sinto, né? vazio. Que está faltando, que eu estou em Sim, falta, tem né? falta com a vida, com Deus. Igual É. agora eu tenho uma menina dos meus olhos. Hum. A Quem menina é? a menina dos meus olhos hoje, eu encontrei uma senhora uma vez, ela falou, Simone, vamos montar uma Osanã chique. Acho que eu Falou sei até desse quem é. jeito, uma Osanã chique. Fez, vamos. Só que no trajeto nós conhecemos Israel. O Hum. Israel, ele tem mal de Parkinson, desde criança. Ele Uhum. queria começar com a doença desde criança. E ela falou, Simone, encontrou Israel, vamos mudar o nosso projeto? Vamos colocar ele mais social? Eu falei, vamos, é a Sônia. Ah, Sônia Nine. A Sônia. Ah, imaginava. A Sônia me contou essa vontade dela É, muitos anos atrás. Eu exato. conheci ela, ela é incrível também. Uma mulher, nó, Incrível, extremamente maravilhosa. engajada, uma E, força, uma vontade também muito grande. Nó, a Sônia é fantástica, eu gosto não muito dela. é? É. Nós nos encontramos, ela falou, vou trazer o Israel para te conhecer. Quando ela trouxe Israel é meu amigo de infância, cresceu na minha rua. E nós, assim, foi um encontro muito feliz, muito alegre de reviver as nossas coisas de criança. E ele me contou a história dele, inclusive ele até escreveu a história dele, ainda vai Aham. publicar. E a gente decidiu montar uma associação de apoio, tratamento e acompanhamento a doenças degenerativas, que chama Astral PDD. Que legal! Isso foi um ano atrás. Exatamente, a gente vem planejando ela um ano atrás. E este ano eu consegui, graças a eu registrar a associação, ela é em Uhum, Florestal, né? uhum, Inclusive, ela, assim, a gente está fazendo um trabalho todo social, faço parte do conselho, ele é o presidente. uhum. E a gente deu esse coronavírus, mas ela vai mesmo assim, ela vai desenvolvendo, ajudando as pessoas. Porque por enquanto ela tem uma sede administrativa, Uhum. onde hoje tem o Bazar, né, beneficente, que ele recebe doações, tá, gente? É, quem quiser doar, aí, ó, O endereço é uma oportunidade. é uma associação muito séria. Ô, Ana, ela é tão séria que em Florestal é uma cidade pequena. E quando a gente começou o trabalho lá ele descobriu que tinha muita gente com doenças degenerativas É e mesmo? que não gostava nem de falar da doença, Entendi. muito menos tratar. Né? Nem... E ele, assim, com a abordagem dele, que ele tem uma abordagem muito sutil, ele é muito pra cima, ele nem parece que tem um mal de parto, sabe? Aham, aham. Muito pra cima. E ele está conseguindo chegar até essas pessoas. E ele tem todo um cadastro, né? As pessoas se cadastram na associação e ele vai vendo qual a necessidade das pessoas. Inclusive, ele criou um protótipo de um calçado que a pessoa que tem um mal de Parkinson, ela não tem equilíbrio, Isso. sabe? Meu vô E tinha. ele criou um protótipo que a pessoa subindo, descendo ou andando no plano, ela consegue andar sem bengala, sem nada. Não, que máximo! Com R$ 70. Só isso? Só isso. E que está Nossa. sendo estudado já, tá? Pessoal, a gente já está registrando a patente dele. Ah, que E bacana. vai entrar em pesquisa, porque ele ajudou, esse aparelho ajudou ele muito, Aham. tá? Inclusive, ele vai fazer uma caminhada. Essa caminhada, a gente vai pedir o doação de R$ 1 só. E essa caminhada vai passar por Pará de Minas. Que legal! Ele vai até Aparecida do Norte a pé. Meu Deus! Sério? Vai. Ele só parou por causa da doença que aconteceu. Já estava Aham. tudo Já planejado. estava tudo Ele vem planejado. fazendo, ele já vem fazendo caminhadas em florestal há muito tempo, se programando, né? Uhum, uhum. Pela epidemia, mas, como diz ele, a gente nunca desiste, a gente só dá
um brequezinho. A gente dá só uma pausa e depois a gente vai retomar tudo de novo, todos os planos. Então, não, pessoal, não fica triste. Tudo vai passar e daqui a pouco todo mundo voltando à vida normal de novo. Ô, gente, eu quero colocar para vocês que essa associação, ela não é de Florestal, ela é de Minas inteira, tá? Ela vai apoiar as legislativas de todas as cidades do estado inteiro. Ó, a gente tem o apoio da Vale, tem o apoio da Sicredi, apoio dos laboratórios de Florestal, dos bancos, da prefeitura, da SEDAF, tá? Inclusive a SEDAF doou um terreno para a gente construir a sede. Nossa, e o prefeito também, tá? Então, assim, ela vai ser estadual, a nível, assim, nacional. Nacional mesmo, né? Nacional, tá? Então, assim, depois eu quero que vocês conheçam essa minha menina dos olhos. E também, assim, aproveitando que até o Ministério do Direitos Humanos estão com uma série de iniciativas para pessoas, né, com deficiência, com doenças degenerativas. Então tem tudo para voar, que nem foguete. Tem. Nossa, bacana demais. Depois eu quero conhecer também. Tá bom, quero que você conheça mesmo. Eu queria até um dia a gente marcar assim, um dia lá na Mulher Sinergia quando voltar ao normal. Eu quero trazer o Israel para a gente pegar e falar sobre ela com vocês. Claro, será um prazer enorme tê-lo, ver contar da experiência dele, né? De fazer um produto, de criar um produto do início, experimentar, né? Mostrar que tá certo. Como que é esse processo todo? Nossa, é um aprendizado enorme, porque quantas pessoas que às vezes criam algum produto querem saber como que é todo esse processo. Sim. É interessante. Não? E ele é uma inspiração de vida. Ele é uma inspiração de vida. Porque ele tem, né, com certeza, ele buscar, através da dificuldade dele, ajudar outras pessoas criando um produto. Isso daí é o que é o empreender, né? A gente não pode esquecer nunca que empreender é você montar, né, um negócio, um produto, para ajudar as pessoas. Isso aí é para você colaborar, para ajudar alguma coisa que as pessoas precisam. Aí sim, seu negócio, né, vai longe, né, Simone? Bom, vai, porque o social ele te incentiva muito a crescer e Deus abençoa muito. Com certeza, com certeza. Simone, tem mais alguma coisa que você está criando aí? Mais? Tem mais? Eu te pergunto, tem mais? Porque tem um monte. Não, é empreendedora. Desde pequena. Desde pequenininha. Esse lado empreendedor seu foi muito aguçado, né? Sempre buscando alternativas, tendo ideias. Eu falo que uma coisa também que você tem até... tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas acaba que entra muito disso é a ambição. A gente tem que ter a ambição de... Não a ambição daquele lado ruim que as pessoas colocam, mas de querer mais, de fazer mais, fazer bem feito, né? Isso não tem problema nenhum. E nós, mulheres... Precisamos desenvolver esse lado, né, de fazer o nosso trabalho bem feito, ser, né, realizar os nossos sonhos, né, realizar os nossos sonhos. E o que você fez aí dentro desse trajeto todo, diante de todas as situações, e começando, você falou que formou na faculdade com 44 anos, né? 44 anos. Eu comecei com 44 anos e me formei e eu estava fazendo 48. 48. Então, gente, nunca é tarde. Depois disso, Simone é sócia de contabilidade, está fazendo um projeto para ajudar o Brasil inteiro com uma associação. Tem a Avante e tem outra também que eu tenho. Você está esquecendo de falar. A loja que me a loja. E tem também do pessoal da limpeza. É verdade. Eu falei que tinha mais um. Eu falei que tinha.
Junto com meu marido, a gente viu, o seguinte, eu sempre tive um ajudante na minha casa, porque com muita coisa para fazer, você acaba não tendo como cuidar de casa. E a Uhum, gente via que muita gente queria ter a funcionária, mas não queria arcar com os encargos de registro, né? Porque uhum. fica caro mesmo. Eu É. falei, amor, a gente pode fazer uma faxina compartilhada. Ela é registrada na empresa e atende todo mundo, né? Uhum, Porque uhum. depois que teve aquela de 3 vezes ter que registrar, muita gente não quis mais, É. né? Uhum. Então a gente tem a Mais Felipe, Mais que né? muito. Mais Uhum. Felipe Tá é vendo? que ela, Mão cheia. ela Só que você concedeu a mão cheia. Multitarefas. É que eu estava estudando ontem, esses dias para trás, sobre empreendedorismo criativo. Tem gente que fala, você não pode ser multitarefas e tanto. Pode sim. Né? A gente tem várias habilidades, você pode colocar ela à disposição. Não tem problema nenhum. agora eu tô com um projeto sim. Lá vem mais. O que acontece? Eu tenho uma amiga minha que ela estuda biomedicina e ela fabrica shampoo, remédios naturais, né? Uhum. E hoje eu adquiri um pedacinho de terra lipeste florestal e eu pretendo fazer uma horta orgânica, uma horta medicinal, para Uhum. atender ela também, para ajudar ela nesse projeto dela, porque ela também é uma pessoa que ajuda muito o próximo. Hum. Então eu quero ajudar ela também. Tá vendo? É isso é empreender. Agora, depois nós vamos ter mais tempo, mas depois eu quero que você conta como que Ah. você administra tudo isso. Como que você, né, não vai dar tempo da gente falar, porque já está encerrando o tempo aqui do Instagram, que é só 1 hora que eles deixam a gente conversar, podia deixar mais tempo, Né? É muito né? gostoso. De deixar mais tempo, porque se for deixar pra... ó, até a Miriam, a Miriam é especialista em depois você me fala aí. Ela é agronomia e ela é especialista nessas hortas familiares e tal. Ela É pode bom. te dar certificação. Tem um monte de coisa aí que a Miriam faz. Já vou até falar, viu, Miriam? A Simone vai querer, tá? É, lá, agronomia, trabalha com certificações, a Miriam. Então, Simone, depois você vai vir para falar para a gente como que você faz para poder administrar tudo isso. Não vai dar tempo que a Tá gente bom. falar, senão a gente fica aqui a manhã inteira. Você tem que É trabalhar, verdade. tem que ir. Tá bom. Mas, nossa, depois dos 44 anos, gente, depois dos 44 anos, olha, são 5 negócios e ela já está criando mais um. 6. Isso. Nunca é tarde para você realizar seus sonhos, nunca é tarde para nada. Basta a gente ter boa vontade, colocar a mão na massa mesmo, tirar a bunda da cadeira, né, Simone? Exato. Ter pessoas de confiança ao nosso lado que você tem, né? Muito importante. Incrível. Sim. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente Não, não ninguém. consegue fazer nada Não. sozinho, né? Então, Nada. assim, fantástica a sua história de superação. Não desistiu diante das dificuldades, né? Foram 2 perdas significativas para quem entrou agora. A Simone teve o marido e o filho que faleceram e ela teve que superar tudo isso. Ainda teve que ser forte para sustentar a família toda, né? Emocionalmente, né, Simone? Sim, E além verdade. disso, ela não desistiu dos sonhos dela. E ela está voando, está conquistando tudo e ajudando ainda sempre as pessoas, porque todos os negócios dela são voltados para colaborar com a sociedade. Não é isso? Ô, Ana, eu gosto muito de uma mensagem que você deixa aí, que lugar de mulher onde ela quiser, principalmente em frente a uma empresa. Eu amei essa postagem. E é isso mesmo, principalmente. Gente, nós temos muitas habilidades. Mulher, ela já é Eu te admiro muito. multitarefa. E a gente tem Eu que te admiro colocar. muito. A gente tem uma visão tanto da parte racional, mas também da parte emocional, que a gente sempre tenta aliar os nossos negócios a ajudar, né, a colaborar com a sociedade.
Então a gente tem tudo que a gente precisa para crescer. No entanto, que a gente está crescendo, né? A gente estamos em tudo, em todo lugar. E é isso, é Verdade. acreditar no seu potencial, acreditar Muito no, forte. no seu sentir, né? Nessa Sim, intuição que a gente tem. E olha, não sim, tem medo, não. Tem uma outra frase que eu uso muito. Se tá com medo, vai com medo mesmo. O exato. medo passa, né? Depois que você Uhum, tá lá, aí você respira fundo e mete bronca e vai, exatamente. E né? vai. E se precisar E de se não der ajuda, certo, começa de novo. se não der certo, começa de novo, porque não tem Começa de problema novo. nenhum a gente voltar, não tem perigo nenhum a gente, não Sim, deu certo. Isso é clareza e a gente é só tentar de novo. Aí busca saber onde que errou, o que precisa melhorar e vai sim. até você encontrar a sua, né, o seu sucesso, o que é o sucesso para você, porque sucesso né, é aleatório. Cada uma, né, tem o seu É, sucesso. Então, encontre o seu sucesso, se coloque na vida, à disposição das pessoas, à disposição da vida. Viva a vida, né? viva a vida. Coloque o dom que Deus nos deu, que é de viver, de ser feliz, né? De colocar os dons que Ele deu à Isso. disposição de todo mundo. Todo Eu mundo. penso assim, não é? Bom, eu te admiro muito. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu também te admiro muito. Eu sou cliente da Mesmo. Simone, conheci ela lá no Mulheres em Energia e acabei gostando e passei a contabilidade da minha empresa, tudo meu agora são elas que resolvem, né? Lá da empresa, Obrigada imposto pela de oportunidade. renda, tudo é com a Simone, com a Mariana e com o Luciano. Então, é a Êxitos Contabilidade e quem precisar de alguma coisa pode procurar você lá também, né? E se tiver alguma dúvida, orientação também, a gente não cobra por tudo, não, tá? Eu sempre oriento, ajudo, pode me perguntar, não me importa. É isso aí. Simone É sobre ajudar as mulheres, viu? é isso aí, ajudar uma a ajudar a outra, que é um pilar o Exatamente. valor do Mulheres em Sinergia. É. Só agradecer as meninas que estão aí assistindo a live, ela está acabando. Obrigada a todo mundo. A Cintia até colocou ali do meu lanchinho. Ela falou, super me É sim. identifiquei, muita gratidão porque me fez ver com qualidade o que eu via em mim como defeito. Parabéns, viu, Cíntia? Parabéns para todos nós. Tá, Obrigada. obrigada, viu, Simone? Deus te abençoa. Obrigada. Obrigada a vocês todos. E que te traga assim muita energia para você cuidar desse tanto